Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver nesta noite, a todos nós encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram. Vou fazer a leitura do livro Vida Feliz, Psicografia de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Confia sempre na ajuda divina. Quando te sentires sitiado, sem qualquer possibilidade de liberação, o socorro te chegará de Deus. Nunca duvides da paternidade celeste. Deus vela por ti e te ajuda, nem sempre como queres, porém da melhor forma para a tua real felicidade. Às vezes, tens a impressão de que o auxílio superior não virá ou chegará tarde demais. Passado o momento grave, constatarás que o recebestes alguns minutos antes, caso tenhas perseverado a sua espera. Então, a benfeitora espiritual, Joana de Ângeles, vem nos falar, do amparo divino, que ele nos é dado a todo momento. Mesmo naqueles momentos em que nós estamos em dificuldade, em que nós nos encontramos doentes, em que nós nos encontramos numa situação financeira não muito boa, ou seja, Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Basta, como diz a aventura, que nós possamos sintonizar com essas forças, com essa energia, Deus, o Mestre Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima e os mentores amigos, que conosco sempre estão. Vamos, neste momento, nos interiorizar, voltar para dentro de nós, acerenar o nosso pensamento, nos ligar, nos conectar com o mundo maior, com Deus nosso Pai, com o nosso amigo incondicional de todas as horas, o Mestre Jesus, com a nossa Mãe Maria Santíssima, com os mentores amigos, benfeitores espirituais da nossa casa, em especial Raimundo Cristão, para dirigirmos a nossa rogativa ao mundo maior. Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, aqui estamos mais uma semana na reunião de divulgação doutrinária para ouvirmos as lições do Evangelho redivivo do vosso Filho e do nosso irmão mais velho, Mestre Jesus. Que possamos assimilar o estudo desta noite e colocá-lo em nossa mente, em nossos corações, para, ao sair daqui, podermos exemplificar como Jesus assim o fez. Pedimos também aos benfeitores amigos que possam incluir, que possam trazer as palavras ao nosso irmão Emerson, que irá nos falar nesta noite. Que a espiritualidade amiga possa estar ao seu redor, lhe incluindo e lhe trazendo as vibrações positivas. E assim, em teu nome, Mestre Jesus, em nome dos mentores amigos e, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, pedimos a vossa permissão para darmos por iniciada
mais uma reunião de divulgação doutrinária dessa casa. E assim seja. Então, vai nos falar nessa noite, na nossa irmã Emerson Costa, lá de 2 de Rio Preto, do Centro Espírita João Evangelista, o intercâmbio do 5º CRE, né, que é o 5º Conselho Regional Espírita, com a palavra do nosso irmão Emerson. Obrigado, Clóvis. Boa noite, meus irmãos, minhas Boa irmãs. noite. Grata satisfação estar aqui com vocês. Conversava até com a irmã, uma vez que eu estive aqui em 2014, 2015, né? Fazia tempo. Saudade dessa casa, sempre uma energia muito boa, saudade de rever com os amigos, né? Que a gente vai fazendo dentro dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, né? Somos privilegiados e me sinto muito honrado de poder compartilhar com vocês aqui dessa 45 minutos, 40 minutos aqui, que vocês vão compartilhar do tempo de vocês aqui, para a gente poder falar um pouquinho sobre a doutrina espírita. Essa doutrina que, às vezes, né, eu estava conversando até com o Paulo ali agora, companheiro lá de Dores que veio, né? Olha, Paulo, eu estive em Carangola na segunda-feira, né? Aí fomos lá na casa, na cidade, tamanho de Carangola, mais ou menos 40, 50 pessoas na casa, né? E isso é mais ou menos um movimento da doutrina espírita. Toda casa que você vai, não importa o tamanho da cidade, o público é mais ou menos esse. E aí a gente questionando, olha, mas é isso mesmo, o movimento? Mas a gente tem que compreender também que nós fazemos parte de um movimento jovem, né? A doutrina espírita tem 160, 167 anos. O que é isso frente às outras? Nós somos aqui os privilegiados, talvez, da 3ª ou 4ª geração de espíritas. É pouco tempo. E olha a revolução que essa doutrina já fez. Então, quanta coisa que essa doutrina nos trouxe. Quantos caminhos novos que foram abertos. A doutrina do amor, a doutrina do perdão, a doutrina da caridade. Mas também a doutrina que veio trazer a individualidade, né? Ela portou a terceirização das questões, que para a gente até então eram muito importantes. A maioria de nós aqui, salvo alguns poucos aí que tiveram, né, já esse privilégio de nascer num berço espírita, que não foi o meu caso. Então eu tenho uma formação toda lá católica, de infância, né? Depois eu militei por outras denominações, até que eu cheguei na doutrina espírita e nunca mais saí. E pretendo continuar, né? Mas aí a gente vê e a gente consegue entender essa questão da terceirização, né? Isso fica agarrado na gente. A gente vai lá, conversa com o padre, conta para ele lá o que está nos afligindo, né? Vem depois lá, olha, vai lá com fé, né? Eu acredito nisso, que realmente que as pessoas que vão lá com fé e fazem lá as suas orações, seu Pai Nosso, sua Ave Maria, né? A sua oração, e pede com fé perdão pelos seus erros. Devemos lembrar lá que Cristo, né? O que ele falava? Olha, seus pecados estão perdoados, vá e não erre mais, né? Não cometa outros, né? O que ele estava dizendo com isso daí? Amanhã vai nascer um novo dia, vai nascer um novo sol, e que você possa fazer a sua parte, né, nessa mudança. Então, aquele que vai com fé, eu acredito realmente que ele possa estar ali e no outro dia ele começar novamente uma vida de propósito dentro daquilo, né,
que ele acredita, que a fé dele propaga e que ele vai ser. Mas a grande maioria fiz, já contei, estou resolvido, vou embora para casa tranquilo. Tá? O outro vai participar de um culto, o culto é de libertação, de salvação, participei do culto, vou embora, já fiz a minha parte, estou resolvido. O espírita, ele vem ou na reunião mediúnica, ou ele vem na reunião doutrinária, participei, estou resolvido, vou embora para casa. Tá? Só que a doutrina, ela vem trazer para a gente um outro linear. E é isso que a gente vai tratar um pouco, e a gente vai falar nessa noite aqui. Tentar trazer para a gente, é isso que a doutrina espírita traz, essa responsabilidade. Tá? Ela é do amor, ela é do perdão, ela é da caridade, mas ela é do trabalho, ela é do esforço, ela é da boa vontade, ela é do querer, ela é da determinação. E isso não está desassociado, isso está junto. Então, ela põe essa necessidade do trabalho, ela não transfere para o outro, muito pelo contrário, ela traz para você essa responsabilidade. E isso, meus irmãos, às vezes a gente para pensar ou não, isso é pesado, isso é difícil, não é? Imagine nós ainda no grau de egoísmo, né? No nosso egoísmo, que é grande ainda, ter que aceitar de bom grado que se a minha vida está ruim, se a minha vida não está do jeito que eu pretendia, se as coisas estão acontecendo comigo, o responsável disso sou eu mesmo. Se as coisas estão boas, estão caminhando, o responsável por isso sou eu mesmo. Então a doutrina espírita não permite que a gente transfira para os outros a responsabilidade que é nossa. E isso é difícil. E isso é pesado para compreender. Não é? É complicado, às vezes, você olhar no espelho e de repente as coisas não estão boas e você olhar assim, o que eu estou fazendo? Será que eu não consigo nem conduzir a minha própria vida com dignidade, de forma que ela vá para o caminho certo? Reconhecer isso é quebrar o orgulho. E quebrar o orgulho requer muito trabalho, muito esforço, muito exercício. É necessário, meus irmãos, que a gente entenda o quanto antes e compreenda algumas questões básicas da nossa doutrina, para que a gente possa fazer a nossa caminhada com um pouco mais de leveza, com um pouco mais de tranquilidade. Tá? A gente pensa muito, e é possível, e é necessário compreender. Eu não sou um corpo que tem um espírito. Eu sou um espírito que nesse momento tem um corpo. Entender isso faz toda a diferença. Isso é um linear. Uma vez que eu entendo que eu sou um espírito que nesse momento eu tenho um corpo, eu entendo que eu sou imortal. Eu entendo que depois de agora ainda tem um outro momento. Eu preciso compreender que não existe duas vidas. Existe uma vida só. E que o momento que eu fechar os meus olhos aqui e desencarnar, não vai ter uma mudança radical. Eu não vou ser pego, vou parar lá no paraíso, ou eu vou para o purgatório. A vida continua. Eu vou chegar lá do outro lado do mesmo jeito que eu estava aqui. Eu vou levar comigo toda a bagagem que eu construí nessa existência e mais as outras que eu trouxe das outras. Não é? A caminhada continua. Ela é
Para sempre. Até eu chegar no estágio que eu não preciso mais carregá-los. E eu vou chegar lá? Vou. Porque eu tenho que acreditar naquilo que Cristo diz. Vós sois deuses. Tudo que eu faço, vocês têm condição de fazer e ainda muito mais. Isso é uma palavra de esperança. Isso é uma palavra de luz, de conforto. Tá? Nós podemos fazer tudo aquilo que Ele faz e até muito mais. Agora olhemos para a nossa capacidade e veja o tamanho da estrada que tem pela frente. Tá? E veja a humildade daquele ser. Ele se coloca ainda no patamar. Você ainda pode ser até mais do que eu. Significa que depois dele, ainda tem chance de ser ainda mais. E é isso que a gente tem que buscar. E é isso que a gente tem que almejar. E nós vamos falar um pouco sobre isso. É importante a gente compreender ainda um pouquinho antes, meus irmãos, que os resultados que nós temos no nosso dia a dia, eles simplesmente são consequência das nossas escolhas. Consequência das nossas escolhas. Se a gente pudesse fazer isso aqui rapidinho, defina a vida. Vida o que é? É uma sequência de escolhas, né? Seguidas de consequências. Simples assim. Então, as escolhas que eu faço são os resultados que eu tenho depois. Se não está bom agora, tá? Vamos parar e refletir. Olha, escolhas foram feitas aqui atrás. Né? E o mais importante, se não está bom, significa o quê? Eu tenho que fazer diferente para amanhã ser melhor. Porque se eu continuar fazendo do mesmo jeito, se eu continuar mantendo os mesmos pensamentos, se eu continuar seguindo as mesmas atitudes, se eu continuar preso nas mesmas questões de costumes, morais, éticas, o resultado lá na frente, meus irmãos, vai ser exatamente o que nós já conhecemos. Ou seja, o mesmo. Então, quando Joana de Ângeles disse aqui na leitura do nosso irmão, nunca foi tão, né? Esses acasos são brilhantes na casa espírita, né? Ela está chamando justamente isso aqui. Olha, você tem todo um aparato aqui espiritual te aguardando à sua disposição para te ajudar, para te auxiliar, para te dar um amparo, né? Para contar no seu ouvido, que às vezes você fala assim, nossa, eu tive uma ideia brilhante, né? Do nada eu tive uma ideia brilhante. Do nada apareceu ali, do nada você estava andando, você leu uma frase que mexeu, né? Eu sentei ali, do nada eu olhei e falou, não existe eu, existe aprendizado, né? Do nada você encontrou com alguém na rua que te falou alguma coisa que era aquilo que você precisava ouvir. Do nada são os agentes. Às vezes Deus conversa muito mais conosco, os amigos espirituais conversam muito mais conosco do que a gente imagina. Por quê? Nós não estamos presentes, né? E presente é a palavra do Espiritismo. Presente é a palavra do Espiritismo. É estar presente. Senão não funciona o tal do orar e vigiar, né? Orar e vigiar esteja presente sempre, em todos os momentos. Mas eu não sei por que a gente agora ou está no passado ou sonhar lá com o futuro e esquece o momento que a gente está nesse instante. O passado, ele é importante para que a gente possa tirar deles as experiências, né? E entender como que nós estamos hoje, mas só para isso, para mais nada. Não tem como voltar.
Não tem como consertar aquilo que foi dito, gente. Não tem como consertar aquilo que já foi feito. A gente pode tentar minimizar, ir lá, pedir um perdão, acertar, romper, né, com essas dívidas nossas, mas não tem muito o que fazer com o que passou. Então, vamos cortar esse cordão umbilical do passado, tá? Deixar ele ali no cantinho dele como um banquinho de experiência. Doeu, está doendo, deixa eu voltar aqui para ver o que foi que aconteceu. Deixa eu voltar aqui para ver qual foi a escolha que eu fiz, que me trouxe até aqui. E o futuro? Esse então aí que a gente precisa ter um cuidado, né, com ele. Que tem aquela expressão que fala, né, o futuro pertence a Deus. Desculpe discordar daqueles que pensam. O futuro pertence a mim, é meu. Só que para poder chegar nele, eu preciso construir agora. Por que eu estou falando isso, irmãos? Eu acredito, é uma coisa pessoal, tá? Eu acredito que a grande virada do Espiritismo é a gente compreender as nossas responsabilidades. A gente entender como que as coisas acontecem, tá? Ter o domínio delas e a partir daí a gente tocar a nossa vida. Para mim, o tal do conhecereis a verdade vos libertará, é exatamente isso. É entender como que as coisas processam, como que elas acontecem. Então, se eu quero um amanhã melhor, eu tenho que construir ele agora. É agora, lá na frente ele vai chegar. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Está lá em Isaías 55, 6. Quem olha rápido pode pensar assim: ora, mas será que o Senhor colocou um tempo? Ele colocou um momento? Eu vou te esperar até aqui, a partir de agora, não vou esperar mais? Não, meus irmãos, é muito o contrário. Isso aqui não é sobre o Senhor, é sobre nós. É sobre a nossa disponibilidade, tá? É a nossa disposição, a nossa disponibilidade de ir ou de retornar ao encontro com Ele. É sobre o que eu quero fazer da minha vida. É sobre o que eu preciso melhorar. É sobre eu retomar o meu caminho para aquilo que a gente chama de evolução espiritual. É entender qual que é realmente o objetivo principal de nós estarmos aqui hoje. Privilegiados que somos de estar encarnados nesse momento, vivendo essa experiência do agora. Que evolução espiritual também é uma coisa, tá? É você sair daqui, desse patamar, e você chegar nesse aqui. Tá? Simples. Só que entre uma mão e outra, existe um pequeno espaço aqui. Esse espaço é o caminho. Que ele pode ser igual um eletrocardiograma, né? Quem já fez já sabe, né? Você sobe e cai, sobe e cai, sobe e cai, sobe e cai, até chegar aqui. Outro pode ser uma reta, outro pode ser uma parábola. Mas o que o Cristo quis dizer para a gente é, independente de como que vai ser, se vai ser assim, se vai ser reto, se vai ser uma parábola, todo mundo vai chegar aqui, nesse ponto. E aí, se a gente quiser fazer uma comparação assim, bem simplista, né? Vamos pensar na vida da gente, esse caminho aqui, como se a gente fosse sair daqui de Iguaçuí e estivesse indo para Vitória. Eu vou sair de Iguaçuí e vou para Vitória agora. Todo mundo está pensando aqui, vou sair de Iguaçuí e vou para Vitória. Aí eu posso pensar assim, bom, eu quero ir pela estrada pavimentada de asfalto. Eu posso sair aqui, né, para Vitória,
Eu posso chegar ali depois de Alegre, falar, eu acho que eu vou passar por Nunes Freire, vou sair lá na 262, vou continuar chegando em Vitória para alimentar. Eu posso chegar lá em Duas Barras, eu posso também passar por Castelo, Venda Nova. Eu posso chegar depois de Cachoeiro e falar, mas eu estou com vontade de passar pelo litoral. Vai? São vários os caminhos, mas vai me levar até Vitória. Ou eu ainda posso pensar assim, não quero ir na estrada pavimentada. Eu quero ir na estrada de chão, daqui até lá. Tem condição de ir? Bem, eu vou pegar um monte de estrada aqui e vou chegar até lá. Tá? Qual vai ser a diferença dessas estradas aí? O tempo que eu vou levar para poder chegar. Cada uma que eu escolher é um tempo que eu vou levar lá. Mas tem algumas coisas, nem todas elas podem ser comuns, meus irmãos. A gente não vai estar sozinho nessa estrada. Vai ter muitos outros carros, muitas outras pessoas junto com nós. Alguns mais rápidos, outros mais lentos, alguns mais leves, outros mais pesados. Isso é a vida. A nossa caminhada tem um monte indo junto conosco, não é? Tem uns irmãos que estão mais leves, outros irmãos são mais pesadinhos, mas estão no caminho. Uns são mais rápidos, outros são mais lentos, mas estão no caminho. O que eu quero dizer para vocês? Estamos em processo, tá, de evolução espiritual diferentes, mas estamos todos na mesma caminhada. Mas seguindo ainda na nossa estrada, é livre esse caminho? Não. Nesse caminho, para quem tem carteira de habilitação, sabe que existem algumas regras, não é? E existem algumas sinalizações também. Então, eu tenho um lugar que eu não posso cortar, não posso ultrapassar outro carro, eu faço a curva. Eu tenho placas que são educativas, que vão me dizer, olha, cuidado, tem uma curva perigosa à frente, cuidado, tem isso, aquilo, cuidado, pode passar animal. Né? Eu tenho as outras placas que são já da legislação, né? Velocidade aqui é só 40, é só 80, é só 60. Eu tenho os radares. E na nossa vida também é análoga. Nós passamos pelas placas de sinalização educativas. Nós enxergamos muitas das vezes as placas restritivas que têm limites ali que coloca. Mas igualzinho na nossa vida, a gente toma a decisão ali no veículo de fazer a ultrapassagem no lugar proibido, de exceder o excesso de velocidade daquela pista, de negligenciar aquela sinalização que está ali, eu estou assumindo a responsabilidade. O que acontecer a partir daí é responsabilidade minha. E daí a gente vai dizer que na nossa vida, quando isso acontece, foi um acidente? Foi um acaso? Não. Foi negligência. Negligência. Vejam vocês, nós sabemos, nós temos consciência, nós vimos e mesmo assim infringimos. Mesmo assim cometemos. Mesmo assim tomamos a decisão de fazer. Ainda na nossa estrada, na nossa caminhada aí. Isso aí está tudo bem. Pode acontecer de furar o pneu, pode acontecer de ter um problema mecânico, pode acontecer de eu parar no meio do caminho e vir um amigo, um conhecido passar, me reconhecer, parar, me dar a mão, me ajudar.
Pode vir aquela pessoa que às vezes eu passo por ela todo dia, mas eu nunca vi. Ver no sentido de olhar, no sentido de dar atenção. Às vezes essa pessoa, eu não a vejo, mas ela me vê. E ela vai passar ali por mim e vai falar: meu irmão, você está precisando de uma ajuda? Está aqui, estou te oferecendo um apoio. Ou muitas das vezes, ninguém que você nunca viu na sua vida e nunca mais vai ver novamente, mas ela vai parar ali, vai te dar uma palavra, vai te dar uma ajuda. Na nossa vida, meus irmãos, a coisa se processa assim também. Esses são os chamados agentes. É os agentes que nos ajudam, os agentes que nos auxiliam. É aquele que quando a gente pede lá em cima, e na verdade a gente queria que Jesus viesse em pessoa, não, Cláudio, isso aqui, ó, você fez o pedido, eu vim aqui pessoalmente, né? Te dar um bom conselho, te ajudar, te amparar, né? Ou a gente queria que o Chico Xavier viesse, ou com a Joana de Anjos, ou não sei quem, né? Mas a gente queria, porque a gente acha que a gente é um merecedor, né? A gente é. Mas de repente não. Mas são esses os irmãos, esses são os sinais que a gente tem que aprender a estar atento a eles. Compreender que a espiritualidade está do nosso lado, está no nosso amparo, está aí para nos ajudar. E a gente vai ver isso ainda aqui daqui a pouquinho. Mas ainda tem mais uma questão, meus irmãos. Nessa viagem eu posso tomar uma decisão. Não quero mais chegar, então eu vou estacionar meu carro aqui. E eu parei. Por um tempo, as pessoas vão passar ali, as autoridades vão passar ali, meu carro está ali. Mas vai chegar um momento que, do nada, vai aparecer um guincho, vai estacionar na frente do meu carro, vai colocar, vai guinchá-lo e vai levá-lo embora. A partir desse momento que eu fui colocado no guincho, eu não tenho mais o controle da ação. A velocidade não é mais minha, as decisões de qual caminho que eu vou tomar não é. O que eu quero dizer para vocês, se a gente quiser parar, se a gente não movimentar, não avançar, a espiritualidade vai fazer isso por nós. E aí, como vai ser isso? Eu vou deixar de ter meu livre-arbítrio? Não, mas o controle já não vai estar na minha mão. E aí, os irmãos ensinam, os irmãos que nos adoram, que nos ajudam, eles costumam usar, né, a figura desse guincho, né? A nossa amiga, companheira de todas as horas, chamada dor. Quando a gente paga, quando a gente não avança, quando a gente não abre o olho, quando a gente não quer, ela vem e fala: meus irmãos, não se aflijam, eu estou aqui. Eu vim te reconectar com aquilo que é importante. Já perceberam que essa conexão nossa com o divino, nossa com Deus, ocorre, né, mais fortemente nesses momentos, quando a dor está ali? É no momento da dor que eu consigo baixar o meu orgulho e entender que eu não estou sozinho. É no momento da dor que eu abaixo o meu orgulho e falo: Pai, eu lembro que eu tenho Pai. Então, às vezes é preciso a gente reconectar. E para reconectar, às vezes é doloroso. Precisa ser? Não. Mas geralmente é o caminho que a gente escolhe. É muito mais fácil você ver o outro e dali você entender: olha só, esse caminho aqui está levando para isso, eu quero isso. Não. Então, quem já foi adolescente aqui, a boa parte, né? A grande parte já foi adolescente aqui, sabe muito bem disso, né? A mãe está lá no ouvido, né? Olha só com quem você está andando, olha, esse negócio não vai dar, né? Olha o exemplo, né? Eu fico pensando assim em espiritualidade lá, olha só, como é que não amadurece, como é que não cresce,
Né? Nós já mandamos uma revelação, já mandamos o Cristo, já foi, já falou. Agora veio o Espiritismo para clarear as coisas, para tirar esse véu, para dizer que, olha, a responsabilidade é sua, vai, conduz sua vida. O segredo da sua felicidade ou da sua infelicidade é sua, está na sua mão. E mesmo assim, eles ainda estão agarrados, eles ainda estão presos. Não avança, não vai. E a gente vai falar agora um pouquinho sobre isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, 160 anos, né? Buscai e achareis. Está lá no capítulo 25. Pedi e vos se dará, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Portanto, quem pede, recebe. Quem procura, acha. E aquele que bate a porta, né, abrir-se-á. Qual homem dentro de vós que dá uma pedra ao filho que pede pão? Ou, se pedir um peixe, dá-lhes-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão, vosso Pai que estás no céu, dê os bens verdadeiros ao que vos pedirem. Mateus 7, 7 a 11. O que ele está dizendo aqui, irmãos? O Pai está lá, a espiritualidade está à disposição. O que a gente tem que saber fazer? Os pedidos. Existe toda uma conspiração para o nosso sucesso. A gente tem que buscar. Do ponto de vista terreno, a máxima buscar e achareis é análoga a essa outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudarás. É o princípio da lei do trabalho e, consequente, a lei do progresso. Portanto, progresso é o filho do trabalho, visto que isso põe em ação as forças da inteligência. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É outra questão muito pessoal nossa, né? A gente consegue ajudar todo mundo, a gente pensa em ajudar todo mundo e fazer, mas ajude a ti mesmo. E o céu te ajudará. Busque você mesmo, que o céu te ajudará. Peça você, que o céu te ajudará. Mas ele coloca aqui uma coisa importante, meus irmãos. Lei do trabalho, que é a lei do progresso. Meu pai é um senhor de 86 anos. De uma cultura assim, bem rude, bem mesmo aquele cara, né, da vida, moldado, né, pela vida, esculpido a machado, né? E aí ele fala assim, cara, não adianta, não tem almoço de graça, não tem facilidade. Não vamos ficar nessa esperar que eu vou sentar aqui na casa espírita e que as coisas vão acontecer. Não vão. Sem trabalho, sem progresso, sem busca, sem desafio, sem vontade, não se processa. E essa questão do trabalho é interessante, né? Ninguém pode fazer para a gente. Eu tenho duas filhas. Quizá se eu pudesse fazer por elas, né? Mas não posso. É delas. Que eu possa dar o exemplo, dar o caminho, mostrar. Mas não posso. A decisão, né? As escolhas são delas. E os resultados, as escolhas também serão delas. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles vos virão acompanhar-vos, e como os anjos de Tobias vos guiarão. Pedis bons conselhos, e eles vos serão jamais recusados.
Batei a nossa porta e ela vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança, temor, apresentados com humildade e não com arrogância. Sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão castigos de vosso orgulho. Pedi coisas que estejam ligadas ao propósito de estarmos aqui. Bons conselhos, assistência, luz, força. Na hora da dor, a gente pede: Senhor, livra-me dessa dor, né? Mas essa dor é necessária. O correto não é pedir livra-me, né? O correto é me dê força para passar, porque senão aquilo que Paulo de Tarso disse lá, a tudo dai-vos graça, porque essa é a vontade do meu Pai para com vós, não seria uma máxima verdadeira. Se estamos passando, irmãos, é porque existe a necessidade, ou foi das nossas escolhas, ou de escolhas passadas que às vezes a gente não consegue compreender. Mas tenhamos que, se o Pai é pura bondade e amor, e é, se temos que passar, que passemos com cuidado, com respeito, com responsabilidade. Se tem que passar, tem que tirar disso os exemplos, as coisas boas que vêm, para que você não tenha só sofrido a toa. Eu fico vendo, às vezes a gente repete o mesmo sofrimento 3, 4, 5 vezes, né? Coisa vai, a gente vai repetindo, vai ficando naquilo, né? Ou a gente gosta muito de sofrer, ou realmente não entendeu nada. É igual na escola, não dá para ficar repetindo a mesma série uma vida toda. Meu irmão repetiu 7 vezes a mesma, mas você conversa com ele hoje, ele não é uma pessoa satisfeita com isso. Mas é isso. Errei, não existe erro, existe aprendizado. Errei, aprendi, próximo, esse aqui já tem que ficar. No livro Pão Nosso, lição 109, tem os 3 imperativos. Eu vos digo a vós: pedi, dar-se-á-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pedi, buscai, batei. Esses 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram anunciados em um sentido especial, né? No emaranhado das lutas e débitos da existência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de conversões sufocantes, conhecido como passado, né? Preconceitos, dedicações vazias e hábitos cristalizados, né? Como que a gente tem facilidade para cristalizar hábitos, pensamentos? Às vezes a gente nem sabe o que é, não, sempre, mas de onde que veio isso? De onde que eu tirei isso? Tá? Cristalizado. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Lembremos, não estamos aqui novamente, nós estamos aqui para passear de Iguaçuí para a Vitória. Tem que ter um propósito. O que nós estamos fazendo aqui realmente? Qual que é o nosso propósito? Qual que é o seu propósito? O que você quer nessa oportunidade que está aqui? Às vezes eu fico assim, né, tentando, pensando à noite, nossa, como eu queria ter visto, qual foi a programação que eu fiz antes de encarnar, né? O que foi que eu escrevi lá? O que eu pensei que eu ia fazer para mim? Será que eu estou... Ou eu cheguei aqui, estou tão distraído com tudo isso que está aqui, com todo esse universo de distração que tem à nossa volta, né? E eu não consigo focar. Lembra da história de estar presente? É isso, é focar no objetivo.
Falar, mas eu vou viver uma vida super triste. Não, dá para ser feliz. Dá para ser feliz, dá para ser alegre, dá para ser bem. É tão bom quando você chega num lugar e as pessoas, nossa, né? Você chegou, o ambiente ficou tão bom, olha que maravilha, você pode levar. Meus irmãos, dá para pensar em evolução espiritual quando eu acordo de manhã em casa, quando eu olho para o lado, bom dia minha esposa, bom dia meu esposo, bom dia pai, bom dia mãe. Dá para ser no trabalho quando eu chego, naquele ambiente que eu divido com aquelas pessoas, e acredite em vocês, você gostando dela ou não, né? Não é um acaso que vocês estão ali juntinho naquele momento, naquela convenção. Não é um acaso que nós estamos todos aqui hoje. Que vocês saíram de casa e vieram aqui. Entendamos isso. E dá para viver o Espiritismo todos os dias, todos os momentos. Se a gente estivesse presente na hora de tomar as decisões, meus irmãos, quanta complicação que a gente teria evitado, quanta palavra maldita, quanta ação mal feita que a gente teria evitado, só por estar refletindo. O que Jesus faria nesse momento? O que a doutrina espírita me orienta a fazer nesse momento? Da minha escolha, da minha decisão. Logo após é imprescindível buscar. A procura constitui um esforço seletivo. O campo faz repete solicitações superiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É imprescindível localizar a ação digna e santificadora. Muitos percebem miragens perigosos, a maneira de uma mariposa que se aproxima pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas que consomem a bênção do povo. Não é? Lembra que eu falei que nós somos um espírito que tem um corpo agora? Se eu perguntar aqui para vocês assim, quem quer morrer? Talvez aqui os dois aí tenham pensado, olha, para mim já deu, já estou querendo ir embora, né? Consciente. Mas eu digo para vocês que a grande maioria nossa aqui está fazendo para, né, de uma forma inconsciente. É difícil a gente entender que o instrumento que mantém a gente aqui, nessa oportunidade, é o corpo. Alto, baixo, gordo, magro, bonito, feio, sei lá. Mas é o instrumento que nós temos para estar aqui. E como a gente maltrata, como a gente não cuida dele. Né? Contar uma historinha rápida para vocês que aconteceu comigo. Eu, há uns meses, eu tive uma crise de hipertensão. Do nada assim, minha pressão foi lá para a estratosfera e nada regulava. E aquele negócio, eu fiquei preocupadíssimo com isso, né? Aí fui ao médico e coincidiu desse dia de eu ter ido ao médico, a minha sobrinha, uma sobrinhazinha de 7, 8 anos, estava lá em casa. Aí eu sempre brinco muito com ela. Cadê o tio Emerson? Cadê o tio Emerson? Não, o tio Emerson foi no médico. O tio Emerson passou mal, ficou com medo de morrer. Aí ela olhou assim para a Karina, minha esposa. Mas o tio Emerson tem medo de morrer? Ela falou assim, tem. Claro que tem. Ela falou, olha, mas o tio Emerson não come saudável, o tio Emerson não faz exercício, o tio Emerson come gordura, o tio Emerson até toma cerveja de vez em quando. Né? Olha o agente contando para mim aí, peraí, será que ele não quer morrer e ele faz tudo isso, ele sabe que isso é ruim, mas ele faz assim mesmo? Não é? Entendem? A sutileza. Ao agentezinho, era 8 anos, estava me dando um toque, né? Depois disso a coisa deu uma melhorada, né? Então essa versão aqui é uma versão 10 quilos a menos do que da ocasião. Olá, estou fazendo o meu esforço aí. Vamos cuidar.
Mas a gente precisa ter esse cuidado. A gente tem que cuidar do espírito, mas tem que cuidar do corpo, que é o que nos mantém aqui, que é o que nos está dando essa oportunidade da gente estar vivendo e vivendo essas relações. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo, estabelecido o roteiro edificante. É chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vista à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitiva. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de convertermos em fiéis instrumentos da divina vontade. Batei, buscai, pedi, batei, buscai, batei. Essa trilogia de Jesus reveste-se em especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Lembrando que a gente não tem uma vida só, tá? Então serve para aqueles que estão na tenra-idade, como para aqueles que já estão na idade mais lá na frente. A caminhada continua. No livro do Evangelho por Emmanuel, Ação e Prece, pedi, dar-vos-á, buscar e acharei, batei, abrir-vos-á. Veja só, eu fiz uma coletânea de instrumentos espíritas, tá? Falando sobre o mesmo tema. O que eu quero dizer com isso? Não é por falta da espiritualidade, não é por falta dos irmãos que estão nos trazendo de várias formas, vários pensamentos, várias visões, mas o mesmo assunto, porque a verdade ela não muda, ela é imutável, irmãos. Prece é orientação, serviço é merecimento, prece é luz, serviço é bênção. Muitos irmãos roubam os ciclos dos céus, trancado, porém, o coração ao auxílio em favor dos companheiros que lhes solicitam apoio e cooperam a terra. Lembra? Tem vários carros indo na mesma direção conosco. É nossa responsabilidade olhar por eles. Porque o conhecimento tem que partir daquele que tem. Não adianta a gente esperar daquele que não conhece. A evolução, no entanto, em qualquer território da vida é entretecida em bases de intercâmbio. O lavador retém o solo, os elementos da natureza, mas se aspira a alcançar os prodígios da colheita, deve plantar. Devemos plantar, mas tenhamos a consciência. Se eu vou plantar abacaxi, eu vou colher abacaxi, não vou colher melancia. Se eu colher uma melancia, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Não é? Então, o que eu quero dizer, cuidado com o que você está semeando, cuidado com o que você está plantando. Vai germinar, vai crescer e você vai ter que colher. O artista possui apenas os instrumentos que possa alterar a escultura, mas se quer a obra-prima, é que burilá-la com atenção. É o que eu falei, tem que trabalhar. No versículo 7 do capítulo 7 do apontamento das fotos de Mateus, o Evangelho diz: pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, bati e abrir-vos-ei. Em linguagem de todo o tempo, isso quer dizer, desejai ardentemente as oportunidades, e as oportunidades aparecerão. Empenhai-vos a encontrar o objetivo do vosso anseio e tê-los-á à vista. Todavia é preciso combater o bom combate, trabalhar, agir e servir, para que se vos descerem os horizontes e a realização que demandais. Semelhante princípio regem as leis da prece. A oração para sempre. No entanto, se o interessado em proteção e socorro não lhe prestigia a influência, ajudando-lhes a ação, a
benefício dos seus próprios efeitos, percebe que não funciona. Lembra do ajuda a ti mesmo? O que adianta eu ajoelhar, pedir, mas eu não faço nada para mudar o horizonte, a história, o contexto? Pode ser que até lá em cima a turma está lá para ajudar, mas se... Vai? Já caminhando aqui para o final, tem aqui o livro Seguindo Junto, do Francisco Cândido Xavier, também trata do tema. Induza-nos o eterno amigo a perseverar no desempenho das tarefas que o mundo vos assinala, muita vez chorando, sofrendo, mas firmes em nossos postos de luta digna para que o destino, com a bênção da lei, nos abra novos caminhos à ascensão e à felicidade. Em suma, no texto, reconhecemos que o trabalho respeitado deve preceder-nos quaisquer roubo, não apenas à frente dos anjos, mas também diante dos homens, de vez que o serviço é a justiça credencial que nos valoriza o verbo. Então, se eu trabalho, meu verbo fica forte. Se eu faço, a minha prece fica forte. Se eu ajudo, a minha prece fica forte. Se eu faço a minha parte, a minha prece fica forte. E ali em cima fala sobre saber passar pelas coisas, né? A gente falava sobre a dor agora há pouco, né? Saber passar pela dor. Eu tive uma experiência dessa de como passar pelas coisas, né? Uma irmã nossa lá de Dores, ela descobriu um tumor no cérebro. E ela deu um exemplo para todos de, em vez de ficar se lastimando, ficar assim, olha meu Deus, e agora, o que vai ser? Toda vez que você chegava perto dela, ela te dá uma aula de, ok, eu tenho problema, tenho consciência disso, mas eu acredito que tenho depois. Eu sei o que está acontecendo, eu sei para onde eu estou indo. Tá? Então, um exemplo de como viver, de como desencarnar, de como passar para o outro lado. Então é isso, dignidade, todo momento da nossa vida, dá para ser. Pedir sem retaguarda de ação é endossar no anseio, que seria o mesmo que tentar construir sem base ou demandar sem direito. Saibamos hoje, sempre que seja onde for, trabalhar na extensão do bem, conquistando naqueles que nos partilham a marcha, a bênção da simpatia, força da confiança. Todo empréstimo em câmbio de responsabilidades essenciais reclama crédito e garantia. Até aqui, se a gente for no banco pedir um empréstimozinho lá, o cara vai falar, tá bom, mas você tem garantia? Né? A vida processa da mesma forma. Qual garantia que eu tenho? Qual merecimento? O que eu construí? Por isso mesmo, a própria experiência da vida rotulou a conversão brilhante mais útil por simples demagogia e abraçou do bem a luz e dissipa a sombra, abolindo o sofrimento da penúria e as chagas das ignorâncias. Já entendeu que você não está aqui hoje por acaso? Já compreendeu? Se sim, bacana, é um bom começo para tomar a sua vida, as emoções pelas rédeas e entender que você quer ou não quer mais para a sua vida. É isso. Simples assim. Mas, porém, se você não entendeu, não tem problema. Desculpa, deixa o aviso de não perturbe quando puder. Mas não se esqueça de que nada acontece por acaso. Vai aparecer um benfeitor com um guincho e vai te rebocar. Pode ter certeza disso. E finalizando, eu acho que essa foto conta tudo, né? Não é sobre como começa, gente. É sobre como você termina.
Não é sobre Deus, não é sobre o Espiritismo, é sobre nós, sobre o que nós queremos, sobre qual é o nosso objetivo. Novamente falo para vocês, as ferramentas estão ali, as informações estão ali, nós somos privilegiados de ter já conhecido a doutrina espírita, já entendemos como que a coisa processa. Então é isso. O respeito continua muito, né? Para aqueles que quiserem pegar e começar. Daqui a pouco a gente vai dormir e amanhã vai ser um novo dia. E eu tenho a possibilidade de abandonar tudo e começar de novo. Novos pensamentos, novos propósitos, novos anseios, nova forma de olhar para o outro. Às vezes a gente quer o grande, a gente quer mover, né, montanhas, a gente quer fazer as coisas, né? Mas às vezes a gente precisa só resolver o problema dentro de casa. O irmão, perdão, a convivência, tornar o lar um lugar mais aprazível, que se tenha todos boa vontade de ficar ali, convívio. Então, as pequenas coisas a gente pode fazer a revolução. Mas é isso. Espiritismo é um passinho a cada dia. Muitos outros virão aqui, vão falar do mesmo tema, porque é assim mesmo que funciona. A gente tem que falar, ouvir, até que a coisa entre. E aí, a partir do momento que ela entrou, ela começa a sair de forma natural e as coisas vão seguindo o seu rumo, o seu caminho. Obrigado, agradeço a vocês. Tá? Vocês cumpriram um papel excelente hoje. Tá? Ficaram aqui 45 minutos me ouvindo. Já ganharam um mérito, um merecimento. Tá? Quando chegar em casa, as coisas vão ficar mais fáceis. Grato, Clóvis, grato, casa. Nós aqui agradecemos ao nosso irmão Emerson pela palavra, né, amiga, esclarecedora e, de uma certa forma, confortadora, né, que são as bases da doutrina espírita. Né? Sempre, a sua fala sempre, né, baseada na razão, na lógica, no bom senso, né? Está tudo aí, né? Sim. Leve o nosso abraço aos nossos irmãos lá do Centro Espírita João Evangelista, né? Que quando nós lá nos dirigimos, né? Vocês sempre nos recebem, né? Com muita vibração positiva, com muita energia positiva e com um chá delicioso, né, Laura? Então, leve o nosso abraço fraterno aos nossos irmãos lá de 2 do Rio Preto. Encerrando, terminando essa parte, nós vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos até o mundo maior, até Deus nosso Pai, ao nosso guia, modelo, o Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, essa Mãe amorosa que sempre está conosco, aos benfeitores espirituais da nossa casa, ao mentor espiritual Raimundo Cristão, agradecermos por essa oportunidade de aqui estarmos e aprendermos um pouco mais das lições do Evangelho redivivo, Evangelho que nos liberta das amarras, das sombras, da escuridão, da ignorância, nos trazendo a razão, a lógica e o bom senso. E pedimos ainda
aos benfeitores espirituais amigos, por todos aqueles que sofrem, sejam males físicos, emocionais ou espirituais. Que a luz que emana do Mestre Jesus possa chegar a todos essas partes do mundo físico e extrafísico. Ainda por acréscimo de misericórdia, pedir a magnetização, a fluidificação da água, e que ao dela fizermos uso, possamos, de acordo com o nosso merecimento e a vontade da espiritualidade maior, ver as nossas dores amenizadas, cicatrizadas e até mesmo curadas. E assim, Mestre Jesus, em teu nome, em nome dos mentores amigos e, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, pedimos a vossa permissão para darmos por encerrada a primeira parte da nossa reunião de oração doutrinária desta manhã.